Nós agora vamos para o quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Você já ouviu falar sobre bruxaria Wicca? Nós tomamos conhecimento de que em nossos dias se pratica esta bruxaria Wicca em escolas para crianças ainda adolescentes com conhecimento dos pais, como prática inocente ao alcance das crianças escolares. Observamos que muitas pessoas nada sabem do perigo em qualquer prática ligada ao satanismo. Então nós perguntamos ao pastor Natanael Rinaldi: a Bíblia, pastor, se refere à bruxaria? Sim, a Bíblia se refere à bruxaria. Deus teve o cuidado de prevenir o povo de Israel quando estava chegando às portas de Canaã, a terra prometida, de onde eles chegaram da escravidão na terra do Egito. E está, então, o cuidado de Deus para não consentir que o seu povo se envolvesse com práticas impróprias, ligadas a certos costumes. E lemos no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não foi essa a única vez que Deus avisou o seu povo para que tivesse cuidado e não se envolvesse com práticas ocultistas ou satanistas, como o povo de Canaã tinha esse costume. Em Deuteronômio também, capítulo 18, versículos 9 a 12, Deus declara ao seu povo: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico e nem quem consulte aos mortos. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então aqui está uma lista de práticas ligadas às bruxarias, como temos aqui a palavra feiticeiro, que é abrangente, todas as práticas ligadas a esse campo de ocultismo, de feitiçaria, de satanismo, é aí abrangente por essa palavra feiticeiro, de modo que Deus quis prevenir o seu povo para que não agisse da mesma maneira futuramente. Pastor, o senhor poderia nos esclarecer um pouco da história até os dias de hoje, com agora esse novo nome de bruxaria Wicca? Há pessoas que, quando indagadas qual a sua religião, elas expõem com naturalidade: minha religião é esta, e dá o nome da igreja a qual pertence. E quando se indagam a um aderente desse tipo de religião, chamado Wicca, qual é a sua religião? Ele expõe com naturalidade: minha religião é o Wicca. Como se dissesse: eu pratico a feitiçaria. E entram em pormenores. Não se preocupe, pois nossos feitiços na bruxaria Wicca
não visam prejudicar ninguém. A Wicca tem sido até mesmo ensinada nas escolas em horários extracurriculares por professoras wiccanianos ou professoras ucranianas. Imagine que declaração, professores feiticeiros em escolas de crianças em idade adolescente, 8, 9, 10, 12 anos. Não adoramos a Satanás. Ora, se não adora Satanás, pratica bruxaria. Se pratica bruxaria, é um tipo de cultuar Satanás, porque ele é o pai dessa religião. Então, quantos dos nossos ouvintes por este Brasil afora, quantos aqui na cidade da Baixada Santista têm a sua família envolvida nas escolas com essa prática chamada religião Wicca? E o nosso alerta aqui, com base na Bíblia Sagrada, é prevenir os nossos ouvintes acerca desta situação. Eu pergunto a você, meu prezado ouvinte, suas crianças não estão envolvidas com feitiçaria, que pode ser tida como até uma prática muito apreciável, criança que se veste a caráter, vai vestidinha para a escola, porque ela vai representar alguma prática ligada à feitiçaria. Inocência das crianças, mas culpabilidade dos pais. Pastor, esta resposta assim de forma tão natural, dada por um adepto desta religião Wicca, é, na verdade, para não alarmar a pessoa que está perguntando e ainda tentar ganhar mais adeptos para essa prática ocultista, como apontada na Bíblia. Está certa essa observação, pastor? Sem dúvida, está certo. Adianto mais um pouco da história dessa religião. Para quem não conhece, a bruxaria, o Wicca, ou simplesmente o Wicca, é uma religião pagã de origem xamânica, que pretende celebrar a natureza. De fato, o xamanismo é descrito como filosofia que prega o reencontro do homem com os ensinamentos e o fluxo da natureza com seu próprio interior. Mas sobre a origem da Wicca propriamente, há muitas divergências. Há aqueles que creem que a Wicca surgiu na pré-história com a adoração das Madonas negras, deusas da fertilidade. Outros já creem que suas origens ocorreram entre os celtas, uma sociedade matriarcal que valorizava as mulheres por praticar a herança dos bens passados de mãe para filha. O nome Wicca pode ter sua etimologia das palavras witch, W-I-T, ou W-I-C, significando douto sábio. Olha, meus, quer dizer que a pessoa é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, quando se envolve nessa religião. Também o Wicca pode ter derivado da palavra wicke, W-I-C-K, que em inglês significa dobrar-se, dando a ideia de que os praticantes de Wicca da época dobravam-se para se adaptar às realidades da vida. Todavia, o site Morte Súbita afirma que isto era contraproducente. Pastor, quais são as crenças desta religião Wicca? Os escritores wiccanos, os praticantes da bruxaria Wicca, ao redor do mundo, possuem as seguintes crenças em comum e um requisito preenchido para ser wiccaniano. Primeiro, dupla polaridade da divindade. Segundo, crença na reencarnação. Terceiro, respeito por todos os reinos,
humano, animal, mineral, celestial e espiritual. Quarto, imanência da divindade. Quer dizer, imanência da divindade significa que nós também temos uma parte divina participante dessa religião. Respeito pela Mãe Terra. A Mãe Terra, propriamente, não é algo fictício, é como se fosse realmente uma mãe que sustenta seus filhos através da criação, da água, etc. E o giro da roda e as mudanças das estações assinalam os sabás. 8 sabás solares ou 12 ou 13 lunares. A Wicca é uma religião de livre escolha, não há proselitismo, todos os iniciados são sacerdotes e sacerdotisas. Igualdade de todos os sexos e raças, usa do circo mágico para o culto e celebração. A educação e aprendizado são valorizados e perseguidos continuamente. Então a Wicca é contracultural e um tanto clandestina. Para tornar-se seguidor, são necessárias algumas mudanças no modo de ser. O aspecto dessa seita exige mudanças maiores no modo de pensar e a prática da magia. Na nossa magia, dizem, é feita num ciclo sagrado e produz mudanças pelo uso controlado da vontade pessoal ou grupal. Isso tudo está registrado no livro Wicca Essencial, página 11, editora Pensamento. A Bíblia Sagrada declara em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, para encerrar. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E queremos concluir, então, diante do exposto, essa entidade religiosa tem comprometimento com o mundo satânico e não é um lugar para cristão. E quero dizer a você, minha prezada irmã, que tem filhos em idade escolar, ainda adolescentes, se seu filho estiver recebendo orientação nesse campo, como responsável, já é tempo para evitar que isso continue. Quer dizer, os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos em qualquer campo. Se eles não fossem, esse campo é condenável, vamos evitar que nossos filhos sejam comprometidos desde a sua adolescência. A próxima pergunta é da ouvinte Ieda, e ela se identificou aqui pertencendo à Congregação Cristã no Brasil. Ela cita um texto para o pastor de 1 Coríntios, capítulo 11, quando fala ali sobre o véu, sobre a cabeça descoberta, e ela pede então para o pastor explicar como a mulher deve se apresentar na igreja, porque a mulher tem que usar o véu. E quanto ao marido, pastor, a Bíblia também fala. Então esse texto da irmã, do verso 4 ao verso 7, nós vamos estar lendo agora para o pastor. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu,
O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Vamos ouvir então a explicação do pastor. Nós queremos dizer à nossa consulente Leia, né? Ieda. Ieda. Isso. Ah, bom. Ieda, que a Bíblia ela foi escrita para 3 grupos de pessoas. Nós temos aqui, primeiramente, os judeus, Deuteronômio capítulo 1, ali a Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 a 68. Temos os gentios, que somos nós, e nós que somos gentios, aceitando a Cristo como Salvador, passamos a integrar o terceiro grupo, que é a igreja. Então, hoje não há, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, não há mais distinção entre judeus, gregos, porque Jesus veio unir a todos dentro da sua igreja, de modo que a igreja existe sem acepção de pessoas quanto às suas origens, se é gentil, se é judeu, porque todos nós, de certo modo, somos gentios, aceitamos a fé. Logo, o que eu quero realçar com isso? Que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios e devemos saber que em cada cidade onde ele estava presente ou visitava, evangelizando, era um tipo de pessoas que tinham determinados costumes locais. Não havia esse conhecimento mútuo de nós tomarmos conhecimento de notícias que ocorrem no mundo inteiro ao mesmo tempo, todos sabem a um só tempo. Era questões de divisões, porque todo serviço de comunicação era feito pessoalmente, através de pessoas que levavam a notícia. E por isso, então, nós temos que dizer que esta cidade se caracterizava pela indecência. Isto é, havia templos de cultos pagãos e havia umas chamadas prostitutas sagradas. Elas serviam aos homens com um tipo de culto nos próprios templos onde suas deusas, os seus deuses eram cultuados. Ora, quando tais mulheres saíam à rua, elas tinham uma distinção para se notarem diferentes das mulheres que eram mulheres corretas, que tinham respeito pelo seu marido quando casadas. Então, havia uma distinção de modo que os homens pudessem respeitar as outras mulheres e ter conhecimento de quem era a outra mulher prostituta que estava caminhando. Daí porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a mulher ela deve ter uma forma de indicar sua sujeição ao seu marido. Como diz Efésios 5:22, vós, mulheres, sede sujeitos a vossos próprios maridos. O marido é a cabeça da mulher. Logo, a mulher, para mostrar sua dependência do homem, sempre que saía de casa, ela ia com a cabeça coberta. Quando não, por falta do véu, o cabelo natural, crescido, dava margem a se entender a mesma idoneidade da mulher, que era uma mulher séria. Ou o véu ou o cabelo crescido. Um substituía o outro. Já no caso do homem, ele não devia usar véu, ou aliás, não devia usar cabelo comprido e muito menos véu, porque a sua masculinidade estava à vista. É um homem, no seu trajar, na sua forma de viver. Então ele era autônomo nesse particular. E é o que Paulo está recomendando. Se você tem cabelo crescido, o cabelo crescido já é lhe dado em lugar do véu. Agora, essa restrição que se faz na igreja, congregação cristã,
no Brasil, é que as jovens ou mulheres idosas da própria igreja, a Irmandade, elas só vestem, só colocam um véu sobre a cabeça quando estão chegando no templo. E logo que se retiram do templo, tiram os véus. Ora, ora, ora. Isso não tem lógica nenhuma. Porque, afinal de contas, já estão cobertos com o próprio cabelo. E se o véu indica subserviência, vamos usar esse termo, da mulher ao homem, obediência, então ela não pode tirar o véu normalmente quando estiver caminhando ao lado do marido ou que ela estiver caminhando na rua para reconhecer a sua condição de mulher casada sujeita a um homem. Mas isso não está acontecendo. Então eu digo à nossa consulente, isso aí é critério muito humano, são mandamentos de homens, pessoas que sujeitam as nossas irmãs a viverem uma mulher casada com 30 anos, já parece uma mulher de 60 anos, cabelos compridos, vestidos compridos, não pode pôr um batom no rosto, um enfeite no rosto, fazer algo que a deixa assim mais nova perante seu marido. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai buscar adultério lá fora, outra mulher, quando não tem temor a Deus. E aí está um problema muito maior do que simplesmente a mulher se enfeitar, como se diz, não exagerar, é o que o apóstolo Paulo diz aqui na sua carta a Timóteo, capítulo 2, ele declara o seguinte, acerca da forma da mulher se vestir, se apresentar. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças de ouro, pérolas ou vestidos preciosos. Então aqui está a condição da mulher. Ela não é para ela viver aí como uma empregada doméstica, que às vezes a dona da casa vem atender a porta, mas vem num porte que parece que ela é empregada da casa. Ela tem que ter distinção. E essa forma de agir é até um opróbrio para as nossas irmãs que estão nas suas igrejas querendo servir a Deus e as nossas jovens que às vezes têm que viver de modo diferente e até são casos de zombaria nas escolas, em outros grupos de pessoas, e eu não recomendo isso à luz da Bíblia Sagrada. Minha irmã, se depender da Bíblia, você tem liberdade para agir de modo diferente. Muito bem, somente fazendo uma correção, pastor, é Hilda. Eu falei para o senhor o nome errado, o nome da nossa consulente é Hilda, então está aí a resposta do nosso pastor.